Que é demônio? O que é para tratamento, uma vez que as pessoas cismam em demonizar o que pode ser uma ação da carne? É uma pergunta mais espiritual dentro da nossa entrevista. O que acontece? Existem os seres angelicais que foram criados. Querubins, serafins, arcanjo, Gabriel. São anjos. E a Bíblia vai dizer que, em um determinado momento, alguns anjos foram e se levantaram contra Deus. E esses anjos, que eram anjos de luz, se tornaram anjos decaídos. O principal, Lúcifer. Lúcifer, Luís, um anjo de luz, um anjo que tinha um ofício lindo, ele se tornou um anjo que não podia mais estar na mesma plataforma espiritual que Deus estava. Então Deus teve que criar um espaço para esse anjo, chamado Seol ou Inferno. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim. Esse anjo, juntamente com demônios, que são anjos decaídos, né? Eles intentam contra tudo aquilo que o Criador faz. No Evangelho de João 10:10, ele não diz demônio, mas no Evangelho de João ele fala: ele veio para matar, roubar e destruir. Não diz ali que é o demônio, mas numa hermenêutica você entende que quem vem para matar, roubar e destruir, Lúcifer, ele disse: eu quero ser como ele é, eu quero o trono dele, eu quero roubar, eu quero destruir a imagem dele, eu quero ser, porque ele viu que ele era poderoso. Até porque ele era assim, foi criado do DNA da eternidade. Saiu da DNA do eterno. Um anjo. Quem mata um anjo? Ninguém mata um anjo. Então, só que Deus criou Miguel, que significa quem é como o Senhor. Isso é muito forte. Você vai estudar angiologia, você vai ver isso. E aí, o ser humano cria demônios. Nós, seres humanos. E esses demônios, o medo, a insegurança, não refletem necessariamente a anjo decaído. Um anjo decaído, ele pode se manifestar no corpo de alguém. E entrar no corpo de alguém para matar, para bater. Mas é nitidamente visível e é algo distinguível quem está possuído por um anjo decaído, um demônio, do que uma pessoa que o próprio demônio está dizendo assim: rapaz, quem é ele? Eu tenho medo dessa pessoa. Então nós temos que separar as ações da carne com as ações em que a própria Bíblia mostra em históricos de pessoas que eram endemoniadas, como o endemoniado que Jesus estava no barco indo para, salvo engano, a cidade de Gadar. Isso. O Gadareno. Gadareno? Isso mesmo. Na Decápolis, Gadara. Isso aí. Então, é interessante que o vento que o barco sofre, onde Jesus estava dormindo, aquela manifestação da natureza, não era uma manifestação natural da natureza. As águas e os discípulos apavorados vão lá e acordam Jesus, porque sabiam que Jesus estava indo para uma cidade onde tinha um jovem que estava endemoniado e ninguém conseguia expulsar. Havia uma ação demoníaca ali. Agora, a gente não pode chegar e tratar como tudo sendo demônio. Tem um filme que teve agora, eu até assisti, foi muito interessante. E teve um caso na corte americana que uma advogada contratou uma mulher espiritual que tinha visão para entender como aconteceu aquele crime. E o garoto, né, começa o filme, havia um menino que estava endemoniado. E um jovem mais forte pega o garoto e fala pro diabo: larga ele. E aquele demônio pega nele. Só que não manifestava em ações, mas estava nele. E por um determinado momento, ele estava dançando com a namorada, tinha um outro amigo dele, e ele começou a achar que a namorada estava dando mole pro cara que era amigo dele, e os dois estavam se entrelaçando, mas era o que o demônio fazia ele ver. E ele pegou uma faca, né? O cara tentou matar ele, mas não tentou. Foi tudo aquilo que a mente dele viu.
E ele matou o cara. E ele sai com uma faca na mão. E ninguém entende nada, um guarda vê. E ele não sabia por quê. E ele manifestava ações do diabo. E aí tiveram que provar na corte americana que também é aquilo que é atípico, que não está na lei, né? E é muito interessante isso. Tua pergunta é uma coisa que dá pra gente passar um tema aqui, viajar aqui. Então, existem casos, né, em que crianças seguravam bancos com 3, 4, 5 pessoas. Já é uma força descomunal. É um demônio. Agora a pessoa, meu esposo está endemoniado, me traiu. Não, ele te traiu por diversos motivos. Ou motivos pessoais do casamento, o motivo dele mesmo, eu era um safado mesmo. Ou, de repente, você é uma mulher que convivia com ele, mas você não tinha relação sexual com ele. Não justifica, mas tá casado, não transa. Uma hora o cara... vai querer... Não é nem por amor, é por uma questão biológica. Né? Então, assim, aí tem que demonizar tudo, não dá. Né? O cara roubou, foi o diabo que entrou nele. Não foi, ele estava devendo a agiota, ele queria pagar e foi furtando, é usuário de droga. Não é o diabo, não tem nada a ver. São ações da carne. Eu vejo dessa forma. Eu tento separar as coisas. O Paulo fala muito disso aos Gálatas, né? Os Gálatas. As obras da carne. As obras da carne. A galera hoje bota a culpa no diabo em tudo. Eu lembro, Muniz, que eu estava numa oração em São Gonçalo e foi muito cômico. Uma irmã falou que teve uma visão, Daniel que gosta dessas histórias. O cara teve uma visão, a irmã, né, teve uma visão, e ela disse que viu o diabo lá no cantinho chorando. Aí todo mundo, como assim, irmã? Irmã, e eu cheguei lá e perguntei para ele na visão, o que você está fazendo chorando aí, diabo? Aí o diabo olhou para ela e falou assim, tudo eles colocam a culpa em mim. Eu falei, caramba! Aí o pastor falou assim, pelo amor de Deus, esse culto acaba aqui hoje. Nunca mais vamos ter esse tipo de culto. Vocês têm cada tipo de visão. Gente, o que é isso? Eu falei, pastor, ela não está de todo errado, não. Aí ele já falou para mim, você é advogado do diabo? Aí eu falei, ai, meu Deus, como é que a gente vai explicar para o pastor? Eu falei, pode ser que ela não tenha tido essa visão, dessa compreensão toda. E aí, no pensamento dela, ela entendeu dessa maneira. Foi. Mas... o grande problema do ser humano é que ele quer sempre fazer aquela transferência da culpa. Isso começa na história, né? Quando Deus ele cria Adão e cria Eva, Deus pergunta para Adão, não, onde você estava? Senhor, eu estou nu. Mas quem disse que você está nu, Adão? A mulher que tu me deste. Aí, a mulher, ou seja, ele atribuiu a Deus. Por isso que dentro desse contexto eu digo que a única pessoa que Deus realmente fez para alguém foi Eva para Adão. Dali para frente, os relacionamentos são escolhas humanas. Por quê? Eu não posso escolher quem vai ser meu pai e minha mãe, mas eu posso escolher quem vai ser a mãe ou o pai dos meus filhos. Mas a gente só nasce, mas a gente pode escolher com quem a gente quer ter um filho. Adão não tinha mulher para escolher. Deus deu. Deus deu. A mulher. Aí ele logo de cara falou assim: a mulher que tu me deste. Ou seja, ele transferiu a responsabilidade, Deus, ó. Verdade.